Bom dia! Seja bem-vindo a mais um programa da Escola Sabatina. Hoje, 25 de julho de 2020. Vamos iniciar o nosso programa da Escola Sabatina cantando o hino de número 95 do nosso hinário, Cristo é tudo para mim. Louvemos ao Senhor nesse instante. Cristo é tudo para mim, viver, sonhar, cantar, é minha força, meu bordão, sem ele que penar. Quando empezar a ele vou, pois meu Jesus jamais falhou. Cristo é meu, Cristo é tudo para mim, amigo em aflição. Eu dele bênçãos vou buscar e dar-me em profusão. Envia chuva, sol e luz, colheita farta, dons aflus, sol, chuva e luz, bênçãos aflus. Cristo é meu, Cristo é tudo para mim, leal eu lhe serei. Cristo é tudo para mim, só Ele satisfaz a confiança nele pus, não mais me falta paz. Tenha Jesus comigo assim, minha alegria não tem fim. Vida eterna, livre do mal, Cristo é meu. Que belo hino que acabamos de cantar, queridos irmãos, né? Cristo deve ser tudo para nós. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Bom Deus, meu Pai, ao darmos início a mais este programa da Escola Sabatina, te pedimos a tua presença entre nós, em nome de Jesus. Amém. Todos os sábados, amados irmãos, somos agraciados aí com o informativo mundial das missões. E nesse trimestre, nós estamos aí recebendo histórias maravilhosas da divisão Centro-Oeste Africana. E eu peço a você agora, nesse instante, que atente bem à história desse sábado. Esse áudio, ou melhor, esse vídeo, com certeza tem uma história maravilhosa para cada um de nós. Vamos assistir nesse instante. Informativo Mundial das Missões. Oração restaura um casamento. Na juventude, Angelique se apaixonou por Peter e os dois passaram a viver juntos na cidade de Owen, no Gabão.
Angelique amava Peter, mas eles tinham muitos conflitos porque ele bebia e fumava muito. Certo dia, um evangelista adventista fez uma série de palestras na cidade e Angelique participou. Ali ela aprendeu as verdades da Bíblia, como a guarda do sábado, e então foi batizada. Em casa, Peter não gostou de saber que Angelique agora guardava o sábado e por isso decidiu sair de casa. Peter se mudou para Porto Gentil, do outro lado do país, e Angelique continuou orando por ele todos os dias. Na nova cidade, Peter foi preso injustamente e, na prisão, teve tempo para pensar na vida. Foi então que ele começou a estudar a Bíblia com um pastor adventista e, pouco antes de ser solto, foi batizado. Angelique continuava orando por Peter e então recebeu uma ligação dele dizendo: "Sou adventista também." Isso a deixou muito feliz, ainda mais quando soube que ele havia parado de fumar e beber. Ele era um novo homem. Eles estavam separados há 6 anos, e então Angelique começou a orar por uma oportunidade de retomar o casamento. Os dois decidiram se encontrar em um campuri de desbravadores em outra cidade, e lá eles puderam conversar melhor. Quando o campuri acabou, Peter propôs casar no papel com Angelique, e ela disse sim. Hoje, Peter é ancião da Igreja Adventista em Libreville, Gabão, e continua sendo uma nova pessoa ao lado de Angelique. Há 3 anos, parte da oferta do trimestre ajudou a conseguir recursos para construir uma escola adventista em Libreville, Gabão. Essa escola será inaugurada em outubro deste ano. E neste trimestre, iremos ajudar a construir escolas em 2 países africanos, Guiné e Libéria. Sejamos liberais. Que história maravilhosa, né, amados irmãos? E aí mostra o poder da oração, né? Deus, Ele atende as orações do seu povo, principalmente aqueles que perseveram em oração. Você e eu, né, podemos cooperar para o avanço do Evangelho em todo o mundo através das nossas ofertas. E eu tenho falado a cada sábado sobre esse aplicativo, o 7Me, no qual você pode, né, baixar aí no seu smartphone e fazer então as suas doações, as suas ofertas, né? E é um canal de comunicação da Igreja Adventista. Você que baixou sabe muito bem disso, né? E eu gostaria então de convidar você que ainda não baixou esse aplicativo, faça isso e você vai ver que maravilhoso é ter esse aplicativo aí no seu smartphone. Vamos nesse instante ouvir uma mensagem musical especial pela Iveline. Vamos louvar a Deus através dessa mensagem. Faz muito tempo que eu senti essa vontade de contigo me encontrar, de te dizer como sofri e admitir o quanto errei. Todo esse tempo que eu passei tão longe aqui a perecer. Não poderia imaginar que o meu passado tu pudesses esquecer. Os momentos que vivi, tu sempre estava junto.
pudesse retornar e te encontrar, mas quando decidi voltar, meu mundo abandonar, pensei que nunca mais pudesses me aceitar. Me estendeste a tua mão, me deste o perdão, e nos teus braços como um rei eu me senti. Me deste a vida, me deste abrigo, me deste colo como na primeira vez. Porque me amas, eu não entendo, mas dos teus braços eu não quero mais sair, não quero mais sair. Mas quando decidi voltar, meu mundo abandonar, pensei que nunca mais pudesses me aceitar. Me estendeste a tua mão, me deste o perdão, e nos teus braços como um rei eu me senti. Me deste a vida, me deste abrigo, me deste colo como na primeira vez. Porque me amas, eu entendo, mas dos teus braços eu não quero mais sair. Me deste a vida, me deste a vida, me deste abrigo, me deste colo como na primeira vez. Porque me ama, não entendo, mas dos teus braços eu não quero mais sair, não quero mais sair. Não quero mais sair. Que música linda, né? Que a Eveline acabou de cantar para nós. Estarmos nos braços do Senhor, né? Todo momento. Hoje eu estou muito feliz porque eu estou fazendo esse programa aqui da casa da minha mãe, mas eu estou fazendo aqui de um lugar muito especial. Nesta sala, há muitos e muitos anos, a minha mãe, ela vem, né, essa sala para fazer a sua devoção pessoal, né? Eu tenho até aqui a sua lição da escola sabatina, né, que todos os dias, religiosamente, ela estuda a lição. Todos os dias, há muitos e muitos anos, nesta sala
onde eu estou fazendo o programa deste sábado. Então me sinto muito privilegiado, muito feliz por poder estar nesse lugar onde, como eu disse, minha querida mãe tem feito a sua devoção pessoal. Creio que você também tem um local especial, né, para fazer aí a sua meditação. E se não tem, tenha um lugarzinho especial na sua casa, onde todos os dias você vai buscar ao Senhor, né? Isso é muito importante. Muito bem, pegue agora a sua lição, né? Vamos recapitular a lição desta semana. Tem aí como título Oração Poderosa, né? Intercedendo por outros, né? E o verso, né, áureo desta semana, né, para memorizar, tá aí, né? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, né, para serdes curado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Né? E no sábado à tarde nós temos esse texto maravilhoso, né? Os membros da igreja do Novo Testamento sentiam necessidade de oração. Os discípulos oraram. Eles foram preenchidos com o Espírito Santo e então eles falaram da palavra de Deus com ousadia e confiança. Aqui nos diz a palavra de Deus que, aliás, a lição da escola sabatina, que os membros da igreja primitiva, eles tinham uma necessidade vital de orar ao Senhor. Era uma necessidade. Os discípulos oravam. E por que os discípulos oravam? Porque eles tinham esse exemplo advindo de quem? Do Mestre. Quando Jesus esteve entre nós e ele esteve ali com os discípulos, ele se recolhia em momentos de oração. Muitas vezes ele passava a noite inteira em oração. E os discípulos tomaram isso, né? Então, o Espírito Santo enchia o coração deles de grandes bênçãos, né? E a lição continua dizendo, né? Os discípulos oraram e eles estavam cheios do Espírito Santo. E então, eles podiam falar da palavra de Deus, né? Com coragem, com confiança, com entusiasmo, porque a oração fazia parte da vida de cada um deles. Então, quando nós buscamos a Deus, e nós, ao buscarmos a Deus, vamos interceder pelos outros, uma oração intercessora, Deus trabalha em nosso coração, né, para nos aproximar dele. Quem? Aqueles a quem nós estamos orando. Aqueles por quem nós estamos intercedendo. Não é uma bênção, amados irmãos? Né? Vamos então à parte de domingo. Né? Aí nós tivemos a parte de sábado, vamos à parte de domingo, quando nos diz aí uma luta cósmica. E então, amados, tomando aí a sua liçãozinha, né? A Bíblia, ela então abre-nos um véu entre o mundo visível e o mundo invisível, né? E então existe um conflito, uma luta entre o bem e o mal, entre as forças da luz, da justiça, e as forças da escuridão, né? Há uma luta entre Cristo e Satanás. E neste conflito cósmico, Deus respeita a tua e a minha liberdade. Que coisa fantástica isso. Embora vivamos neste contexto, Deus, veja, Deus, Ele, em seu infinito amor, Ele respeita o livre-arbítrio. Ele respeita a tua consciência. Né?
E nos diz mais, né? Ele nunca vai manipular ou então coagir a nossa consciência. E ele tem poder para fazer isso, amados irmãos. Ele poderia, né, quem sabe, manipular a nossa cabeça, os nossos pensamentos para se voltar a ele, mas ele não faz isso. Ele nos deu o livre-arbítrio e ele respeita isso. E isso é muito importante, amados irmãos, porque muitas vezes nós ficamos naquele pensamento, eu vou evangelizar alguém, eu vou levar o evangelho a essa pessoa, vou orar por ela, e ficamos às vezes tristes, desapontados muitas vezes com Deus, porque pensamos assim: fui à casa daquela pessoa em dia de sol, em dia de chuva, em dia de calor, em dia de frio, cansado. Levei a mensagem da palavra de Deus e essa pessoa não ouviu a palavra de Deus, não aceitou a Jesus. Não, não é assim que devemos pensar. Se Deus respeita a nossa consciência, Ele nunca vai nos coagir, mas Ele nos vai dar a liberdade. É isso que nós devemos também fazer com as outras pessoas, né? Ele, amados irmãos, envia o Espírito Santo para convencer homens e mulheres da divina verdade. Que coisa maravilhosa. Então, nós vamos continuar dando os nossos estudos bíblicos, né? Levando a mensagem para essas pessoas, mas é o Espírito Santo que vai convencer esses homens e mulheres à verdade. Anjos, né, celestiais, eles também participam, né, nessa batalha para influenciar pessoas para o reino dos céus, né? E aqui a lição também nos diz, né, no grande conflito entre o bem e o mal, orar faz uma diferença. Quando nós oramos por alguém que não conhece Cristo, abre-se canais da bênção divina para fluir em suas vidas. Queridos, nesse grande conflito entre o bem e o mal, orar faz uma diferença. Pergunto a você: quanto tempo você não tem tomado um tempo para orar? A lição da Escola Sabatina está dizendo que a oração faz diferença na vida da pessoa. Agora, quanto tempo não estou eu orando por uma outra pessoa? E quando isto eu faço, nos diz que se abrem os canais de bênçãos para fluir na vida daqueles que nós estamos buscando. Que maravilhoso, amados irmãos. É esse momento de oração que nós deveremos separar todos os dias em nossa vida. Vamos então à parte de segunda-feira. Aí nos diz, né? Na segunda-feira, Jesus, o poderoso intercessor. Jesus, o poderoso intercessor. Pegue aí novamente a sua liçãozinha, né? Nos diz que a vida de Jesus era constante, permanente, diária, numa comunicação com o seu Pai. Sabe, amados irmãos, quantas e quantas vezes nós não temos, quem sabe, 5 minutos num dia de 24 horas para estarmos em comunhão, em comunicação com o céu? Aqui a lição nos diz, né, que a vida de Jesus era uma constante comunicação com o seu Pai. Todos os momentos ele estava ali em comunicação com o seu Pai. E isso nós vimos, né, através, por exemplo, do batismo, quando ele se batizou, né? Quando ele lançou o seu ministério messiânico, Jesus orou, né, pelo poder para pregar o Evangelho. Então, o Espírito Santo o encheu
Lembra lá no batismo de Jesus? O Espírito Santo desceu em forma de uma pomba, e ele ouviu a voz de Deus quando dizia: Eis, né, este é o meu filho, em quem eu comprazo, em quem eu tenho prazer. Né? E é interessante, amados, que a lição aí de segunda-feira nos diz que a nossa persistência na oração revela que reconhecemos nossa total e absoluta dependência de Deus para alcançar o indivíduo por quem estamos orando. Eu tenho a plena certeza, queridos irmãos, que você tem na sua mente, no seu coração, alguém por quem você está assim orando de uma forma intercessora. Eu tenho certeza disso. Né? E aí a lição nos diz que a oração intercessora tem um poder magnífico na vida dessas pessoas. E ela diz, né, que a oração é uma maneira ordenada pelo céu de culminar nossas impotências e fraquezas com o poder onipotente de Deus. Eu oro, eu intercedo por alguém, mas eu sei que eu sou pecador, eu sou débil, sou fraco, mas quando eu faço uma oração, eu uno a minha fraqueza, a minha insuficiência, com a onipotência de Deus, com o poder de Deus. Notem então que esta dupla, eu e Deus, Deus e eu, vamos ser o quê? Imbatíveis. Porque muitas vezes não logramos êxito na vida espiritual, justamente porque nós não pedimos, nós muitas vezes não confiamos nesse poder que advém dos altos céus. E nós conseguimos isso através do quê? Da oração. Né? E aí continua, é o meio de nos elevarmos em direção a Deus, que sozinho pode tocar o coração daqueles por quem amamos. Talvez eu esteja esta manhã de sábado falando com uma esposa que tem um esposo, que tem um cônjuge que não serve ao Senhor. Por que não colocar isso como motivo de oração? Ore ao Senhor, peça a Deus poder, peça que o Espírito Santo transforme a vida desse cônjuge. Talvez um filho, uma filha que está afastado de Deus. Ore ao Senhor, interceda por essa pessoa. E esta união, você e Deus, fará com que a bênção que você está procurando por tanto tempo, a bênção pela qual você está orando por tanto tempo, aconteça em sua vida. Creia na oração intercessória. Muito bem, agora na parte de terça-feira, tome aí a sua liçãozinha. Parte de terça-feira nos diz então a oração intercessora de Paulo. A oração intercessora é bíblica. Isso é uma coisa que precisamos ter sempre em mente. A oração intercessora, ela é bíblica. Através do seu ministério, Paulo orou pelos novos conversos nas igrejas que ele estabelecia através do seu ministério evangelístico. Lembra? O apóstolo Paulo, ele foi um homem que pregava o evangelho e abria igrejas. Muitas igrejas que nós conhecemos no Novo Testamento foram abertas pelo apóstolo Paulo. Mas ele não só abria as igrejas, ele tinha uma preocupação com os membros dessa igreja. Então o que ele fazia? Orações intercessoras. Este era o ministério de Paulo. Pregava o evangelho, evangelizava as pessoas, mas tinha preocupação com essas pessoas. Ele queria que essas pessoas continuassem a servir a Deus. Era uma preocupação lá do fundo do seu coração. Então ele se utilizava dessa ferramenta maravilhosa chamada oração intercessora. E eu pergunto, você, ao pregar, ao evangelizar as pessoas, também não sente esse desejo de que essas pessoas permaneçam fiéis a Jesus?
use a ferramenta maravilhosa da oração intercessora. Mas vamos continuar aqui. Nos diz aqui que Paulo, ele cria que poderia acontecer muita coisa quando ele orava e que não aconteceria se ele não orasse. Então, eu vou orar para que as coisas aconteçam. Porque eu sei que se eu não orar, talvez não aconteça. Qual é o problema que aflige a sua vida, querido irmão, querida irmã? Você que me assiste essa manhã de sábado. Qual é o problema que aflige a sua vida? Por que não colocar em oração? Paulo, ele sabia que se ele orasse, algo poderia acontecer, mas se ele não orasse, não aconteceria. Então, eu vou orar para que aconteça. Então, amados irmãos, ele reconhecia, que a oração era algo realmente maravilhoso na vida dele e na vida daqueles por quem ele orava. Então, queridos, essas são, nos diz aqui no finalzinho da lição de terça-feira, essas são algumas das palavras mais inspiradoras e encorajadoras da Bíblia. Que palavras eram essas? Aquelas pelas quais ele orava e encorajava as pessoas. Você tem orado e encorajado as pessoas? Tem falado do grande amor de Jesus para essas pessoas? Estas, que Paulo fez ao encorajar os membros da igreja, das quais ele havia evangelizado e aberto aquelas igrejas. E elas eram preenchidas com promessas, bem como chamados a serem preenchidos com amor, conhecimento e discernimento que advém do conhecimento de Jesus, para que possamos ser tudo o que Deus deseja que estejamos nele. Amados, orar por todos aqueles que nós temos levado o Evangelho, e eu tenho certeza, amados, que nós vamos ter grandes surpresas ao fazermos e nos utilizarmos da oração. Muito bem, vamos à parte de quarta-feira. Aí nos diz o subtítulo, Poderes Invisíveis no Trabalho. A oração intercessora é uma poderosa arma na batalha entre o bem e o mal, que chamamos o que, irmãos? O grande conflito. A oração intercessora, então, é uma poderosa arma na batalha contra o mal, contra o bem e o mal, o grande conflito. Aqui na parte de quarta-feira nos diz, então, que o profeta Jeremias, ele predisse, que os judeus eles seriam escravos na Babilônia por 70 anos. Então, no fim da vida de Daniel, essa profecia, ou esse período profético dos judeus cativos, estava chegando então ao seu final. E Daniel estava muito preocupado. Ele viu que essa profecia ela deveria ser cumprida, mas os seus irmãos israelitas continuavam ainda cativos na Babilônia. Então, como poderia cumprir-se a palavra do profeta Jeremias? E ele ficou muito perturbado. Aqui a lição nos diz que Babilônia então foi superada pelos medos e persas, mas os judeus ainda continuavam cativos. E agora, será que a profecia, a promessa bíblica, feita lá pelo homem de Deus, pelo profeta Jeremias, iria se cumprir? Então, nos diz que ele passou 3 semanas numa angústia, jejum e oração, até que apareceu então um ser angelical para ele.
E esse ser angelical trouxe para ele, amados irmãos, a resposta que ele estava precisando. Eu pergunto, queridos irmãos, você e eu temos também passado por grandes provas, grandes provações. Mas Deus promete nos ajudar, principalmente quando nós o buscamos em oração. Quando as promessas de Deus estão lá, nas Sagradas Escrituras, e parece que elas estão apenas no papel, mas quando você ora ao Senhor, Deus trabalha. Talvez você tenha algum problema, alguma dificuldade. Ore ao Senhor. Peça a ajuda do Senhor. Faça como Daniel. Reclame as promessas de Deus. Há tantas promessas nas Sagradas Escrituras. Reclame essas promessas. E Deus vai trazer a solução que você e eu precisamos. Né? Vamos à parte, então, de quinta-feira. Aí nos traz, então, o subtítulo, né? O foco de oração. Né? Então, aqui na parte de quinta-feira, nos diz que ao longo da Bíblia, né, existe uma ênfase na oração. E a oração não é um vago desejo da alma. Ela é um requisito e um presente de Deus que nos traz soluções. E veja, Jesus era assim, algumas orações de Jesus, melhor dizendo, eram específicas. A lição nos fala, por exemplo, que Jesus, ele orava especificamente pelos seus discípulos. Por exemplo, João 17, a gente vê essa oração, né, sacerdotal, Jesus orando ali pelos seus discípulos. O apóstolo Paulo, ele orava, né, pela igreja de Éfeso, né, de Filipos, de Colosso, e ele orava também pelos seus jovens colegas, tais como Timóteo, Tito, João Marcos. Eram orações específicas. Então, deixando um pouquinho da lição agora aqui, pensando em nós, eu tenho a plena certeza que você, como eu, temos também pessoas pelas quais nós estamos orando há bom tempo. São orações específicas. Talvez um trabalho, talvez um grupo, uma igreja que você trabalha, que você está abrindo, ou tem ideia de abrir. Por que não colocar como uma oração específica? Orar todos os dias. Orar para que Deus possa fazer a sua vontade, para que Deus possa abrir caminhos. Veja que Jesus, ele tinha uma preocupação com os seus discípulos, porque ele sabia que quando ele ascendesse ao céu, quem ficaria aqui na terra para continuar a pregação do Evangelho? Os seus discípulos. E havia entre eles ali muita rixa, muita discussão. Quem seria o maior? Quem estaria à direita ou à esquerda de Jesus? Lembra? Isso existe no texto dos Evangelhos. Essas discussões acaloradas entre os seus discípulos. Então Jesus sentia necessidade de uma oração específica. Vou orar pelos meus discípulos. Paulo, a mesma coisa. Você e eu, com certeza, também podemos se utilizar dessa ferramenta maravilhosa. Talvez um filho, uma filha, um cônjuge. Uma oração específica. Você e eu precisamos e podemos nos utilizar, né, dessa maravilhosa ferramenta, como eu disse. E olha, nos diz aí no final da lição de quinta-feira, a oração nos conecta com a fonte divina de poder na batalha pelas almas de homens e mulheres, o quê?
perdidas. Ai, que maravilha, amados irmãos. Aqui nos diz que a oração, ela faz o quê? Ela nos conecta com quem? Com a fonte divina. Fonte divina essa de poder. Numa batalha específica. Que batalha é essa? Entre o bem e o mal, de homens e mulheres perdidos. Quantas vezes, né, nós vemos, como nós vimos, assistimos esse vídeo da Carta Missionária, né, do Informativo Mundial das Missões. Peter bebia, fumava, ficou aborrecido quando sua esposa aceitou a Jesus e começou a guardar o sábado, saiu de casa. Mas ela, o que fazia? Todos os dias ela dobrava os seus joelhos, ela elevava os seus pensamentos, ela orava pelo seu, vamos dizer, ex-marido. E Deus, o que ela estava fazendo antes um pouquinho? Ela estava conectando ela, um ser frágil, limitado, com a fonte divina de poder. E qual foi o final da história que você relembra, que nós assistimos esta manhã? O Peter foi alcançado por Jesus. Fruto de uma oração intercessora. Nós, amados irmãos, podemos e temos esse poder quando nós estamos conectados com a fonte divina de poder, né? Finalmente, amados irmãos, parte de sexta-feira, eu separei esse textozinho. Os anjos ministradores estão esperando no trono para obedecer instantaneamente ao mandato de Jesus Cristo para responder a todas as orações oferecidas com fervorosa e viva fé. Que extraordinário este texto! Nos diz que os anjos estão ali, amados irmãos, do lado do trono do poder, do lado do trono da graça, do lado do trono que vai trazer uma resposta para aqueles fiéis que elevam a Deus uma prece. E eles saem quando Jesus diz: ok, eu estou respondendo esta oração, vá, como o anjo fez com Daniel. Anjos, amados irmãos, descem para estarem ao nosso lado, trazendo as respostas às nossas orações, aquelas que são oferecidas com fervorosa e viva fé. Queridos, que lição extraordinária que durante esta semana tivemos o privilégio de estudar. Como podemos influenciar a vida de tantas pessoas? Através do nosso testemunho pessoal e através do quê? Das nossas orações intercessoras. Querido irmão, querida irmã, amigo que me assiste esta manhã de sábado, não desanime das pessoas. Continue com suas orações intercessoras e Deus vai te abençoar. Deus vai trazer a solução que você está orando. Que Deus realmente te abençoe, que você realmente possa entregar a sua vida a Jesus todos os dias e, além disso, orar pela vida das pessoas que estão ao teu redor. Vamos encerrar esta lição da Escola Sabatina, este programa da Escola Sabatina, cantando esse belo hino, o hino número 298 no nosso cenário. Toma, ó Deus, o meu coração. Louvemos ao Senhor com todo o nosso entusiasmo nesse instante. Toma, Deus, em
Louvado seja Deus por mais esse hino maravilhoso que cantar ao Senhor. Oremos ao Senhor nesse instante. Bom Deus, bom Pai, nossa gratidão, porque através do estudo da lição da Escola Sabatina dessa semana, vimos o grande poder que existe na oração intercessora. Quem sabe, ó Deus, eu esteja orando nesta manhã por pessoas que têm queridos, que estão afastados do Senhor, que precisam conhecer e se entregar a Jesus. E eu quero nesse instante, ó Deus, orar por cada um desses, para que o Senhor possa trazer uma solução a essas pessoas e uma resposta também às suas orações. Muito obrigado, ó Deus, porque quando nós, pecadores, nos juntamos ao poder da infinita graça do Senhor, temos então poder para vencer todos os embates do mal. Portanto, abençoe a cada um de nós, dando-nos agora um culto maravilhoso e também um restante de sábado muito abençoado na tua presença. Fica conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados, foi uma grande alegria poder estar participando de mais esta escola sabatina. Quero agradecer a Deus porque você tem colocado no seu coração o desejo de estudar a palavra de Deus. E já faça isso. Hoje à tarde tome um tempinho para responder o teu CRM, que a secretária da igreja te manda, os professores das unidades, né? Você não leva 2 minutos para responder aquele link. Por favor, responda este link. E no sábado à tarde também, já aproveite para dar início ao estudo da lição da próxima semana. Que Deus te abençoe e que você tenha um sábado muito abençoado. É a minha oração, o meu desejo. Fique com Deus e um feliz sábado para você.